Vamos então aprofundar esse assunto. A gente vai trazer agora a análise do cientista político Fernando Schiller. Tudo bem com você, Schiller? Boa noite. Tudo bem, Isabel? Tudo bem, Cris? Nossos ouvintes? Prazer falar com vocês. Prazer é nosso, Schiller. E vem cá, hein? Arthur Lira, no final das contas, tentou, nadou, veio para São Paulo, voltou para Brasília, morreu na praia, isso em relação a essa PEC, Schiller? Olha, Isabel, de fato terminou meio melancólica a sexta-feira aí pro deputado Arthur Lira, não é? Que pese ele fez questão de dizer que não era uma demanda dele, que era uma demanda de muitas lideranças da casa, que em parte é verdade, havia uma demanda muito forte, não é à toa que tem mais de 300 votos. Agora, a pergunta é, por que a PEC acabou morrendo na praia? Não é? Porque numa das últimas verificações de quórum, um pedido de suspensão da tramitação foi derrotado, mas com 302 votos. Não é? Então a base favorável à PEC, liderada pelo presidente Arthur Lira e pelo vice-presidente Marcelo Ramos, fez 302 votos. Como precisava 308, surgiu a dúvida. Então, quer dizer, o pior cenário era votar a PEC e perder, não é? Porque aí seria configurado realmente uma derrota do presidente Arthur Lira. Ainda está no início do mandato, teve uma vitória importante com a aprovação da autonomia do Banco Central. Quer dizer, não era momento do presidente Arthur Lira ter uma derrota, não é? Então, quer dizer, ele fez esse ensaio, então assinou no meio da tarde, tomou a decisão, aconselhado por outros líderes que apoiavam a própria PEC, a remeter à comissão especial, né, que vai ser formada. Então os líderes vão ter que indicar os membros até segunda-feira, forma a comissão especial, vai tramitar. Acho muito difícil que na tramitação normal, comissão especial, isso tenha celeridade, né? O que aconteceu, na verdade? Depois que a Câmara confirmou a prisão do deputado Daniel Silveira, deu aquele, vamos brincar um pouquinho, já que é sexta-feira, deu aquele bode, né? Deu aquela ressaca. Quer dizer, houve toda aquela pressão, opinião pública, redes sociais, deputados, muitos deles votaram a contragosto, incomodados com a forma como se deu a prisão do Daniel Silveira, mas não tiveram coragem de botar o nome ali naquele momento de grande audiência nacional, contrariando a posição unânime do Supremo Tribunal Federal, né? 364 votos. O problema é que no outro dia, quando aquele acorda com a ressaca, diz assim, poxa, aprovamos a prisão em flagrante, uma prisão discutível juridicamente, por crime inafiançável, um mandato de prisão em flagrante, quer dizer, são tipos jurídicos, inquérito das fake news, inquérito do fim do mundo, pode tudo, a lei de segurança nacional contra uma série de questões que incomodaram muito dentro da Câmara. Então surgiu essa PEC, tramitou a jato, literalmente, em 24 horas, admissibilidade, etc. E aí foi para a discussão. Só que nesse momento, não é nem a semana, são os dias em que o país vive uma tragédia, né, que nós estamos cobrindo na Band quase 24 horas por dia da pandemia. Quer dizer, o país tem que aprovar o auxílio emergencial, o país tem que aprovar o orçamento, tem que aprovar os recursos para fazer frente a essa situação dramática. Estamos discutindo na Câmara imunidade parlamentar, será que é o momento, né? Então, primeiro esse ponto, que pegou mal, muito mal. Depois tudo que hoje em dia vem na direção de reforçar as prerrogativas do parlamento, em tese pode ser positivo, é percebido na sociedade como uma tentativa de impunidade. Então a PEC foi apelidada de imunidade para impunidade, não é? Justo ou não, aqui o nosso ouvinte, eu digo sempre, é adulto, é bem informado, pode tomar sua posição. O que é a PEC, na verdade? Qual era a essência da PEC? Primeiro, digamos assim, clarear o que é e como se dá a prisão em flagrante de deputados, né? E aí vamos reconhecer um trabalho bem feito da deputada Margarete Coelho, que é a relatora, mostrou grande conhecimento jurídico, muito jogo de cintura, tentou harmonizar situações. Não foi uma disputa entre direita e esquerda. Você tinha lá o PCdoB, por exemplo, apoiando, setores do próprio PT simpáticos a partes importantes da PEC. Do outro lado, o Partido Novo foi o grande, né, um partido pequeno, mas muito aguerrido, foi o grande contestador aí da PEC, junto com outros partidos. Então não teve essa história de direita, esquerda,
governo, oposição, é um pouco interesse corporativo dos deputados e uma leitura sobre o momento, sobre a oportunidade, sobre a tramitação. Né? Tinha muita coisa que, vendo assim, teoricamente, é razoável. Por exemplo, definir melhor o que é crime inafiançável. A PEC diz, olha, crimes, o deputado poderá ser preso em flagrante por crime inafiançável conforme definido em lei. A própria Constituição diz quais são os crimes inafiançáveis, crimes de racismo, né, luta armada, enfim, e crimes hediondos, né, que são definidos também pelo nosso Código Penal. Né? Então, quer dizer, não pode simplesmente o juiz inventar que aquele crime é inafiançável porque não é passível de fiança, por exemplo, ou por alguma razão, e determinar a prisão em flagrante, porque você joga o direito no nível de subjetividade que o direito não deve ter. E aí você fragiliza a posição institucional de um outro poder. Né? Em parte foi o que aconteceu com o deputado Daniel Silveira. Não estou questionando se está correto ou não, isso é um fato. Quer dizer, há uma discussão, uma divergência jurídica, se poderia aplicar naquele caso conceitos de flagrante, crime, inafiançável, tudo numa visão subjetiva do direito, onde você tem muita possibilidade de interpretação dessas questões, é plausível. O que os deputados queriam fazer nesse momento, quer dizer, definir melhor isso. Crime inafiançável, conforme definido em lei, pela sua natureza. Né? Na Constituição está claro o crime de... Bom, aí tem uma série de outros pontos. Por exemplo, a prisão pode ser decretada monocraticamente por um ministro. As pessoas acham plausível isso. Você tem dois poderes, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. O Supremo Tribunal tem 11 ministros, tá certo? Quer dizer, um ministro pode determinar a cassação de um membro no outro poder, ou isso tem que ser uma decisão do pleno. Cassação, não, desculpa, prisão, ou isso tem que ser uma decisão do pleno. Não é? No caso, foi uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, no caso Daniel Silveira, depois confirmada pelo pleno. Não é? Agora, a prisão foi feita antes. Não é? O que os deputados estavam dizendo, olha, primeiro vota no pleno. Não é? Você imagina se o deputado tivesse sido preso, aí o pleno não legitima a prisão, manda soltar, mas daí já foi preso, passou o quê? 12 horas, 10 horas, um dia, 2 dias na prisão. Então, não há nada... Depois, a prisão precisa ser confirmada pelo Congresso. Então, qual é a proposição? Então, ok, fica sob a custódia do Congresso Nacional, mesmo que não na sede do Congresso Nacional, e é entregue às autoridades de segurança pública depois de confirmada ou não a prisão por parte do Congresso Nacional, da Casa Legislativa, seja o Senado, seja a Câmara. Não é? Enfim, uma série de precauções, digamos assim, que reforçam a posição do parlamento nesse equilíbrio de poder. Não é que não possa fazer a prisão em flagrante, mas terá que ser feita com mais clareza, né? Terá que ser feita com, digamos assim, um procedimento mais cuidadoso, votado no pleno, custódia do Congresso, né? Crime inafiançável conforme definido em lei, e assim por diante. Né? Afastamento de deputados. Pode um juiz, por exemplo, determinar o afastamento de um deputado federal do seu mandato? O mandato é popular, não é do deputado, o mandato é de quem votou, na verdade. Né? Então, quer dizer, a partir dali se definiu, que aconteceu com a deputada Flor de Lis, recentemente. Né? Então, quer dizer, e também havia aí uma discussão. Quer dizer, se o foro prerrogativo de função, o deputado está sob a alçada do Supremo Tribunal Federal, né, naqueles crimes que dizem, aquelas infrações que dizem respeito ao exercício do mandato durante o mandato, né, não deveria também o seu afastamento ser subordinado a uma decisão do Supremo Tribunal Federal ou do Conselho de Ética do Congresso? Qualquer juiz pode determinar um afastamento do mandato. Né? Estamos falando em processos, né, na justiça comum. Né? Hoje em dia, há um elemento positivo ali, que é que é a incorporação na Constituição da restrição do foro privilegiado, né, chamado foro por prerrogativa de função. Né? Ninguém percebeu isso muito, porque foi uma decisão do Congresso, de limitar o foro aos crimes cometidos, infrações cometidas durante o mandato e que tenham relação com o mandato. Só que isso não está na Constituição. Foi uma interpretação feita pelo Supremo. Essa PEC trazia para dentro do texto constitucional. Né? Enfim, há muitos elementos, eu diria assim, é preciso fazer um balanço disso. Né? É óbvio que no debate público, na internet, nas redes sociais, enfim, fica tudo uma impunidade. Tem coisas que, obviamente,
são questionáveis. Outras, eventualmente, são positivas, cada um pode fazer aí a sua avaliação. Por exemplo, busca e apreensão na sede do Congresso, no gabinete do deputado, né? Segundo a proposição, ok, pode ser feita a busca e apreensão com autorização do Supremo Tribunal Federal, né? Enfim, é uma discussão que vai longe, vai para a comissão especial. De qualquer maneira, politicamente, eu diria que não pegou propriamente bem para o deputado Arthur Lira. Ele tem uma enorme agenda pela frente, está prometendo votar a reforma administrativa em 2 meses, está prometendo votar esse ano ainda a reforma tributária, está prometendo muita coisa o deputado Arthur Lira. Tem mostrado força, afinal de contas, ter mais de 300 votos para encarar um assunto complicado como esse, a imunidade / impunidade, enfim, no debate público do Congresso Nacional, né? Mas de qualquer maneira deu uma arranhada aí, porque o deputado Arthur Lira jogou pesado nisso, né? E não conseguiu os 308 votos, teve que mandar para a comissão especial esse assunto, né? O Lira, na sexta-feira à noite, ele esperava comemorar com um bom vinho ou uma boa cerveja gaúcha. Na verdade, ele vai afundar as mágoas dele, as amarguras, dentro de um bom copo de cerveja, então, né, Schiller? Uma meia amargura, né? O próprio deputado Arthur Lira, ontem à noite, que era um momento importante da negociação, foi para São Paulo, para uma palestra, enfim, discussão com o mercado financeiro sobre a agenda econômica, né? Então também não dedicou tanto. Mas vamos lá, nada que uma boa cerveja artesanal, dessa cerveja de alto padrão, que eu sei que o Cris conhece bem, não resolva aí no fim de semana. Exatamente.